que havia 4 tipos de mandamentos sobre os dízimos. Primeiro, o primeiro mandamento, que usa a medida do dízimo como 1/10, é o dízimo dos levitas. 1/10 da produção da agricultura e da pecuária, querido, era dado à tribo de Levi, que em contrapartida não tinham terras. Por isso que você vai encontrar em Números capítulo 18, versículo 24, a seguinte expressão: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Eterno em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, os filhos de Israel tinham a herança da terra, mas os levitas, a tribo de Levi, não tinham. Por isso que eles, querido, eram abençoados com o povo, com os dízimos das colheitas e dos animais. Nós tínhamos também um segundo dízimo que era usado como mandamento e medida do dízimo, que era o dízimo dos dízimos, que muitas pessoas não sabem, não conhecem, que era 1/10 do que a tribo de Levi recebia, isto é, o dízimo dos dízimos. Era dado ao sacerdote Arão e seus filhos, ou seja, a classe dos sumos sacerdotes. E isso você pode encontrar, meu querido, em Números capítulo 18, versículo 26 e 28, que diz: também falarás ao levita e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles os tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Eterno, os dízimos dos dízimos, e deles darei a oferta alçada do Eterno a Arão, o sacerdote. Por que a tribo de Levi não tinha terra? Aí nós vamos ver que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, querido, eles ficaram responsáveis para cuidar do tabernáculo, para cuidar do templo. E eles não tinham tempo para cuidar das suas terras, porque eles estavam sempre envolvidos com o trabalho do templo. É eles que mantinham o templo limpo, é eles que auxiliavam em toda a prática dos sacrifícios e de tudo que estava envolvido com a prática religiosa do templo. E muitas vezes, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 ao 9, eles também serviam de juízes para dirimir disputas do povo, ou seja, para julgar algumas causas do povo. E eles também, como se encontra em Número 35 e 6, eles cuidavam das cidades de refúgios, e por isso eles não tinham condições de cuidar de suas próprias terras. E o terceiro mandamento que usa a medida do dízimo, esse terceiro mandamento era o dízimo das festas. Nas 3 festas de peregrinação, 1/10 da produção de alimento era comido na presença do Eterno, de forma comunitária, onde todos eram nivelados ao mesmo nível, numa igualdade social, que também você encontra relatado em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 e 26, que diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Eterno teu Senhor. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Eterno teu Senhor e alegre-te tu e a tua casa. Então nós vemos aqui, queridos, que até os levitas, todas as suas servas, seus servos, todos comemoravam e comiam esses dízimos na presença do Senhor, numa forma de comunhão, numa forma onde o ser humano era nivelado com igualdade social. Esse era o terceiro mandamento acerca do dízimo. E nós também temos, querido, o objetivo desse dízimo. Qual era o objetivo desse dízimo, querido, das festas? Era a confraternização de todo o povo no tabernáculo, onde todos se reuniam na presença de Deus.
Por isso que Deuteronômio 12, versículo 17 e 18 diz: mas os comerá perante o Eterno teu Senhor, no lugar que escolher o Eterno teu Senhor, tu e teu filho, a tua filha, teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Eterno teu Senhor te alegrarás, e tudo em que puseres a tua mão. Nós temos também o quarto dízimo, que era o dízimo do ano trienal, ou o ano dos dízimos. A cada 3 anos havia um dízimo adicional, que diz assim em Deuteronômio capítulo 26, verso 12: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Quando nós olhamos para esse quarto mandamento, nós vemos quem poderia se beneficiar desse quarto mandamento, ou dessa medida de dízimo trienal. Primeiro, era para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Por quê? Primeiro, porque os estrangeiros, eles não tinham propriedade. Geralmente eles vinham fugindo de guerras e de seca, como nós vemos o exemplo em Ruth, capítulo 1 e versículo 1. Depois nós tínhamos os órfãos, que frequentemente tinham sua herança tomada ou perdida, ou eram de ascendência desconhecida, outros abandonados pelos seus próprios familiares, outros os seus familiares morriam em guerra, e eles eram roubados, furtados, por causa da avareza do coração dos homens. E tinha as viúvas, que no Oriente Médio Antigo, as terras geralmente eram de propriedade dos homens. Nós temos algumas exceções, que nós encontramos em Número 27 e 4, mas o que tinham em comum com os levitas é que nenhum deles tinham, querido, terras ou lugar para plantar e criar gado. Então eram pessoas necessitadas. Por isso que Moisés, através da inspiração de Deus, ordenou esse quarto mandamento, que é o dízimo trienal, para atender a essas necessidades. Os 4 mandamentos, tá? Quanto realmente era doado? Quanto que você acha que nesses 4 mandamentos era doado pelo povo de Israel sob mandamento do dízimo? A prática percentual nunca era 10%, como muitos pensam. Por quê? No primeiro ano, eles davam 10% aos levitas e mais 10% para as festas. No segundo ano, eles davam 10%, querido, para os levitas e 10% das festas. E ainda tirando os 10% dos levitas, que era dado para os sumos sacerdotes. No terceiro ano, eles davam 10% para os levitas, 10% para as festas e 10% para o dízimo trienal comunitário. Além de aplicar dízimo sobre dinheiro, ser um erro crasso, os percentuais totais do dízimo variavam de 20% a 30%. Por isso que é um erro crasso tentar, de alguma forma manipulativa e adulterina das escrituras, tentar conciliar dízimo com dinheiro. Isso é um pecado contra a própria exegese correta do texto e contra a própria ideologia do escritor, que escreve de forma clara para que nós venhamos entender.